Sejam muito bem-vindos ao Parque Nacional de Brasília. O Primatas do Cerrado tem o prazer de recebê-los para apresentar um pouquinho sobre as atrações e as características do parque. O parque é uma unidade de conservação de proteção integral que surgiu há mais de 60 anos juntamente à construção da cidade de Brasília. Seu desenvolvimento se deu a partir da necessidade de proteger os rios e a vegetação do cerrado em seu estado natural. O objetivo do parque é preservar os ecossistemas naturais, permitindo pesquisas científicas, ações educativas e turismo ecológico para conscientizar as pessoas sobre a importância da biosfera. Você sabe quais plantas e animais a gente encontra por aqui? Vem comigo para a gente conhecer! Falando sobre as espécies nativas de flora, há uma grande variedade que segue sendo estudada. Por isso consideramos que tais espécies vegetais são parcialmente conhecidas. Algumas delas são utilizadas na nossa vida cotidiana, por exemplo, para incrementar o sabor dos alimentos e para a produção de óleos. Já pensou também quantos animais vivem por aqui? Existe uma infinidade de espécies de animais que podemos encontrar aqui no parque, como insetos, aves, répteis, anfíbios e mamíferos, como a jaguatirica e o lobo-guará, que são animais lindos e que devem ser preservados. E é bem provável que você veja alguns macaquinhos por aí. Aqui no parque encontramos bugios, macacos prego e saguis de tufos pretos. O Parque Nacional de Brasília abriga as bacias dos 3 rios fornecedores de água potável da capital. Suas nascentes de águas cristalinas dão origem às principais atrações do parque, que são as piscinas de água natural, a piscina pedreira, também conhecida como piscina velha, e a piscina areal, a piscina nova, que são aptas para o banho. O parque é um ambiente agradável para o lazer. Aqui você encontra a Ilha da Meditação e outras 2 trilhas, a da Capivara e a Cristal Água, que são ótimas para avistar a fauna e a flora do local. Aproveite para caminhar, pedalar, meditar e contemplar a natureza. Uma dica: de vez em quando, os macacos aparecem perto das piscinas. Se você avistar algum deles, tire fotos, mas não os alimente, hein? Vamos conhecê-los? Os macacos prego, como são conhecidos, pertencem ao gênero Sapajos, que engloba 8 espécies, sendo que 4 delas são encontradas aqui no Cerrado. No Parque Nacional de Brasília, a espécie encontrada é o macaco prego amarelo, que possui uma ampla distribuição nas regiões do Nordeste e Centro-Oeste, sendo uma espécie bem comum aqui do Cerrado. Esses primatas apresentam um topete preto na parte superior da cabeça, a coloração do corpo geralmente é amarelada, enquanto os membros e a cauda possuem uma coloração escura, quase preta. Os macacos prego apresentam dimorfismo sexual, ou seja, os machos são maiores que as fêmeas. Por isso, em média, esses animais pesam cerca de 2,9 kg, mas os machos adultos podem chegar a pesar até 3,5 kg. Seu corpo tem aproximadamente 41,5 cm de comprimento, enquanto a cauda mede cerca de 43,5 cm. Esses primatas são arborícolas, mas também são frequentemente vistos nos solos das florestas. São um dos únicos primatas neotropicais a utilizar ferramentas, o que é uma habilidade notável. Essa capacidade lhes proporciona uma dieta diversificada, como acessar frutos de casca dura como esse daqui, o que é uma vantagem para esses animais. Grupos que habitam regiões mais secas exibem esses comportamentos, utilizando pedras para quebrar alimentos duros, como sementes e frutos com cascas mais espessas. Além disso, eles consomem flores,
brotos, ovos de pássaros, pequenos vertebrados e insetos. O macaco prego amarelo está classificado como quase ameaçado na lista vermelha das espécies ameaçadas desde 2015. Entre as principais ameaças estão a perda e a fragmentação de habitat e o tráfico de animais silvestres para o mercado de animais domésticos. A retirada dos macacos prego de seu ambiente natural, seja qual for o propósito, representa uma grande ameaça, não apenas para a própria espécie, mas para todas as outras espécies que interagem com eles. Esses primatas desempenham um papel ecológico fundamental em formações florestais, atuando como dispersores de sementes e predadores de insetos e outros invertebrados, o que ajuda a controlar a população desses animais no parque. Os macacos do parque costumam se alimentar de frutos silvestres, como o ingá, a goiaba brava, a goiaba, a copaíba, figos e a maminha de porca, encontrados na floresta em torno do parque. Ao encontrar esses frutos, eles se alimentam de sua polpa, deixando as sementes caírem e germinarem no solo da floresta, das quais se desenvolvem novas árvores. É essencial reconhecer a importância desses animais para a ecologia e promover a conscientização sobre os impactos negativos do comércio ilegal de primatas. A interação entre visitantes e macacos pregos no PNB, comuns em áreas próximas às piscinas naturais, parece inofensiva e até divertida, já que os animais interagem facilmente com as pessoas, passando a falsa impressão de que estão com fome. Mas algumas pessoas se incomodam com a aproximação dos macacos, que por vezes tentam roubar seus objetos pessoais ou alimentos. Alguns visitantes buscam afastá-los de alguma forma, enquanto outros tentam a aproximação por meio da oferta de alimentos. Mas isso pode provocar perigos tanto para as pessoas quanto para os macacos. Vamos conhecer algum desses perigos? A prática de alimentar os macacos com alimentos industrializados, como biscoitos, refrigerantes, salgadinhos e frutas diferentes do que eles costumam encontrar na floresta, pode afetar a saúde dos animais. Esses alimentos possuem um alto teor calórico e podem ocasionar, por exemplo, o aumento dos níveis de colesterol, problemas estomacais, problemas cardíacos, comprometimento do sistema imunológico, obesidade, diabetes e cáries. Além disso, esses alimentos tornam os macacos dependentes do alimento humano e os obrigam a buscarem por esses alimentos quando veem pessoas transitando no local, ou mesmo em lixeiras e no chão do parque. Os macacos naturalmente passam boa parte do seu tempo se deslocando nas florestas em busca de alimentos. Quando os macacos se acostumam a receber comida dos visitantes, eles reduzem essa movimentação apenas a uma pequena área, próxima às piscinas naturais, tornando-os sedentários. Por isso, se você costuma alimentar os macacos, lembre-se o quanto isso pode ser prejudicial aos animais. Ao alimentar os macacos, os visitantes incentivam a aproximação dos animais, que podem se tornar agressivos quando não oferecemos alimentos, passando a roubá-los em sacolas, mochilas ou diretamente das pessoas. Um dos principais perigos dessa interação é o risco de transmissão de doenças. Em geral, os macacos prego podem transmitir o vírus da raiva aos seres humanos, por exemplo, por meio de mordidas. Por isso, não devemos interagir com os animais. Mas se você for mordido por um macaco prego no parque, lave bem o local com água e sabão para a remoção de bactérias e vírus e busque atendimento médico imediatamente. No parque tem um posto médico com profissionais da saúde que podem auxiliar em casos de acidentes. A vacinação antirrábica é o método de proteção mais seguro. Vale lembrar que, apesar do risco de transmissão da raiva por meio do contato com os macacos pregos, isso não significa que os animais do parque estão infectados com a doença e vão transmiti-la para os visitantes. Mas fique atento, o contato com quaisquer animais silvestres pode ser um potencial risco de transmissão da raiva. Já falamos sobre a interação entre os primatas e os humanos. Mas você sabia que é possível apreciar, fotografar e filmar esses animais sem a necessidade de se aproximar deles? E ainda contribuir para a proteção e bem-estar dos macacos? Para isso, você pode registrar os primatas sozinhos ou em grupo,
sempre no seu ambiente natural. Lembre-se de manter uma distância segura dos animais. Caso você queira tirar uma selfie ou imagens semelhantes com os macacos, mantenha uma distância mínima de 7 metros. E se você precisar de ajuda para apreciar bem os macacos e tirar ótimas fotos, utilize os recursos tecnológicos como as câmeras fotográficas, o zoom do seu celular ou até mesmo binóculos. Assim você consegue admirá-los sem prejudicá-los e sem se colocar em risco. E lembre-se, o Parque Nacional de Brasília não é um clube, e sim uma área de preservação ambiental. Então vamos respeitar e cuidar da nossa fauna e flora. Esperamos que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre o Parque Nacional de Brasília e os macacos prego que moram por aqui. Para conhecer mais sobre esses animais e os demais primatas que habitam o Cerrado, acompanhe as redes sociais do Primatas do Cerrado.